Esse problema, ele envolve uma situação, esse tipo de problema, né, onde nós temos dois líquidos, ou um líquido e em cima dele não tem pressão atmosférica, mas tem uma pressão diferente da atmosférica, por exemplo, uma pressão positiva. Então são dois casos, vou resolver o primeiro, resolver não, vou dar as orientações do primeiro, que seria o caso onde nós temos dois líquidos. Na verdade, dá para generalizar para N líquidos, né? Mas, enfim, vamos fazer para dois. Então, vamos aqui. Eu vou fazer meio parecido com o que nós temos no livro. Vamos fazer aqui o nosso tanque. Peraí, deixa eu só tirar aqui. Até que hora que você tem disponível, Diego? Não, agora à tarde só tenho aula às 5 horas. Agora tá mais tranquilo, então tá. Beleza, então imagina aqui como sendo um tanque, até vou botar as letrinhas aqui para ficar parecido, para mim não me perder, ó. Vamos fazer uma linha aqui. Esse tanque aqui, até essa linha ele é preenchido com óleo. Então aqui em cima, óleo, e a densidade relativa desse óleo é dada. Então aqui uma densidade ΔZ, tá? É dada essa densidade. A água, com a sua massa específica, né? Vamos colocar aqui o ρ da água. A gente vai trabalhar com 1000, tá? A diferença é 997, alguma coisa. A diferença é muito pequena. Então não vale a pena ficar carregando tanto número. Vamos deixar o 10 na terceira mesmo. 1000 quilograma por metro cúbico. E aqui embaixo temos água nessa parte inferior. Vamos pôr em azul. Tá. O que acontece? Esse óleo aqui está preenchido até em cima e aqui embaixo está tudo preenchido de água. Aqui em cima nós temos o nosso Na, nível superior aqui, o nível de água, ou aqui no caso o nível do óleo. E aqui tem um outro Na linha, uma outra divisão aqui, vamos pôr um linha aqui. Então tem uma interface aqui de óleo-água. Como eu faço para calcular o empuxo nessa tampa aqui, por exemplo, nessa de baixo? Vou dar um nome aqui de BDFJ, inclusive é igualzinho do exercício. BDFJ. Então a pergunta é: qual é o valor do empuxo naquela tampa? Eu vou colocar aqui. Deixa só empuxo, a gente já sabe que é na tampa. E qual é o HC lá naquela tampa lá? Isso aqui então vamos deixar claro aqui, ó. É na tampa BDFJ. Tá? Bom, se fosse o caso de nós termos aqui uma água até em cima, como é que calcularia o empuxo nessa tampa de baixo? Ora, é simples, né? O empuxo é igual à área daquela tampa, né? E depois eu vou passar as dimensões aqui dela, vezes o ρ da água, que se fosse água até em cima, vezes o HO dessa tampa, que é no centro da tampa, e vezes a gravidade. É o padrão que nós conhecemos. Se fosse cheio d'água isso aqui. Inclusive, vamos marcar aqui um pouquinho com... Eu acho que dá. Deixa eu tentar usar essa ferramenta aqui. Seja o que Deus quiser. Funcionou. Aí, então, qual é o empuxo, então, nessa região aqui pintada? Então, o cálculo do empuxo não muda nada. Só tem que tomar cuidado aqui, ó, que
a pressão aqui do óleo sobre a água, ela não é mais a pressão atmosférica, ela tem um P do óleo. Eu vou colocar aqui P do óleo. Tá? Então agora não é mais a pressão atmosférica, eu tenho que considerar essa coluna de óleo também. Então perceba o seguinte, na fórmula do empuxo, isso aqui é a nossa pressão, devido à coluna de água, que é o que nós estamos aqui trabalhando, tá? Então a pressão devido à coluna d'água é desde esse ponto aqui, vou ter que fazer aqui um outro traçado, desde esse ponto aí, que é o meu HO só da parte aqui da água, eu até vou chamar aqui de um HO da água. Não tá legal esse H aí, peraí, deixa eu virar aqui. HO da água, tá? Então, seria isso aí, ó, seria esse HO da água, vezes o G, vezes o ρ da água, vezes a área, vai dar um empuxo. Isso funcionaria se eu tivesse aqui com pressão atmosférica, mas não. Eu tenho, além dessa aqui, agora vamos mudar de cor aqui de novo, além dessa pressão aqui devido à coluna d'água, eu tenho mais uma pressão do óleo. E agora, então, eu vou ter um aumento do empuxo, é óbvio, né? Claro isso. Eu tenho o efeito da água sobre a tampa, mais o efeito do óleo sobre a tampa, através dessa interface óleo-água. Então, eu preciso determinar isso aqui primeiro, né? Vamos tirar aqui, ó. Preciso determinar isso primeiro, para depois partir para o cálculo final. Porque se for olhar, ó, esse HO da água aqui, ó, nós já temos, é bem fácil. Inclusive, já vamos definir aqui uma altura. Eu não vou pôr o mesmo valor, tá, do exercício, porque senão vai ficar muito nada a ver, né? Eu vou deixar aqui, vou colocar aqui 3 metros, tá? Então, temos 3 metros de água. Aqui em cima nós vamos ter, vamos colocar aqui 5 metros de óleo. 5 metros. Tá? Então, eu vou ter essas colunas aí sobre essa tampa. Então, vamos lá. Calculando o empuxo agora. Então, o nosso empuxo total, já considerando a água e o óleo, é a área da tampa, que não vai mudar em nada. Inclusive, vamos botar aqui 1 metro de largura. Tá? 1 metro a largura. A área da tampa, então, é 1 metro vezes 3. Aí lá dentro do parênteses, nós temos o ρ da água, que é o nosso 1000, vezes a altura do centro da tampa só devido à coluna da água. Então, vale quanto? Esse aqui é 3 metros, esse aqui é o ponto G, esse ponto G está no meio. Então, é vezes 1,5. Vezes o nosso G, 9,81, mais. E a pressão que o óleo exerce? Aí vamos puxar um cálculo aqui à parte. Então, a coluna de óleo é 5 metros, tá? O ρ do óleo tem que ser calculado. Eu vou colocar aqui, ó, como se a densidade relativa do óleo fosse 0,6. Não, 6 é pouco, vamos botar 0,8. Tá? Então, quer dizer, se eu tiver 800 litros de água, é o mesmo peso do que 1.000 litros de óleo. A proporção é essa, tá? Então, com o delta, a densidade relativa do óleo, eu acho o ρ do óleo. E vamos já calcular aqui, ó. Então, ρ do óleo vai ser igual à densidade relativa do óleo vezes o ρ da água. Né? Então, quanto que dá aqui? Ó? Vai dar 800, né? Olha só. O ρ da água é 1000, vezes o delta, que é 0,8, 800 quilogramas por metro cúbico.
Então tá aí. Essa aí é o rodo óleo. Então com ele eu já posso calcular a pressão do óleo. A pressão que o óleo faz aqui nessa interface é justamente a pressão devida à coluna líquida, que é 5 metros. Então eu tenho aqui o rodo óleo vezes o H, que é 5 metros. Acho que já podia até botar. Já vamos botar os valores, né? O rodo óleo, que é 800, vezes os 5 metros, vezes a gravidade. Vamos botar 9,81. Essa aí é a pressão devido à coluna líquida de óleo, tá? ρGH. Isso aqui vai dar quanto? Vamos fazer o cálculo aqui. 800, 5 metros de coluna vezes 9,81 vezes. Vai dar em newtons, aliás é newton, é pascal, né? 39.240. Então aqui nós já temos a pressão devido ao óleo. 39.240 pascal, tá? Perfeito. Agora nós já podemos colocar aqui, ó, 39.240 pascal. E aí nós podemos ir para o cálculo final, que vai dar quanto? Fazer lá, vai dar 1.500 vezes 9,81. 9,81 vezes, mais aqueles 39.000, e vezes a área, que é 3 vezes 1. Então vai dar 161.870. 160.870 newtons, ou não precisa nem ser aproximado, né? Já vamos fazer o valor exato. 9,81 dividido 16.500 kg força. Olha aí, ó. Ou seja, praticamente 16 toneladas sobre aquele tampo. Então, quando nós trabalhamos com fluidos, as forças de empuxo são muito elevadas. Por isso que construção de tanques, de piscinas, de represas, barragens, não é uma coisa tão simples, né? Nós temos forças ali descomunais. Tá? 16 toneladas. Alguma pergunta, Diego? Não é tão difícil, não. Não é, né? Só o que aconteceu? Aparece a pressão na interface, né? Alguém pode perguntar, né? E por que não põe a pressão atmosférica também aqui em cima? Porque ela também age desse lado da tampa aqui, ó. Vamos botar nessa cor aqui. Ela age aqui também, né? A pressão atmosférica age lá e age aqui. Então ela acaba se cancelando, entendeu? Agora, se aqui fosse vácuo, aqui tem uma região que é vácuo. Opa, então eu tenho que considerar aqui a pressão atmosférica também. Tá bom? Ô professor, a área de cima, a área onde o óleo está contido, não importa. Não vai fazer diferença ali. Não importa. Essa forma da caixa é justamente para despertar isso no aluno. Para ele ficar pensando, mas e por que em cima é maior, embaixo é menor, não vai ter diferença? Não vai ter diferença. O que importa é a profundidade. Olha só que absurdo. Seria a mesma força se você tivesse uma caixa assim, ó. Assim e até aqui embaixo, ó. Isso aqui não existisse, digamos assim, essa parte aqui não existisse. Uma caixa esquisita, assim. A força aqui é a mesma. Não é interessante? É muito curioso isso aí. A pressão é a mesma. Bem bacana. Tá bom? Agora vamos para a segunda etapa, que seria o quê? Calcular o HC. O empuxo teve até alguma diferença, teve essa pressão a mais. Mas o HC não vai ter diferença nenhuma. Tá? O HC segue a mesma regra. Então, qual é o valor
de HC. Qual é a equação para o cálculo dele? É o H0 mais o IG vezes o seno ao quadrado do alfa sobre A H0. Perceba aqui, Diego, que não tem nada que se refira a líquido, é tudo geometria. Ó, altura, momento de inércia, ângulo, área, não tem nenhum ρ, não tem nenhuma densidade, nada, nem G tem aqui. Ou seja, isso aqui é uma grandeza essencialmente geométrica. Portanto, você pode trabalhar diretamente aqui, escolher o nível. Eu vou escolher o nível lá em cima, ó. Vou escolher o nível aqui em cima, já direto no nível de interesse. Então, você fica aqui com o HC, o HO. Quanto é o HO? O HO, agora, veja bem, se eu estou pegando o nível lá em cima, ele não é mais de B até o centro, ele é lá de cima. Deixa eu tentar puxar aqui uma paralela. Ele é lá de cima até no ponto de interesse aqui embaixo. Ok. Então, esse é o HO, que nós estamos nos referindo àquele Na lá. Tá? Espero que não confunda esse HO aqui. Esse HO foi temporário. Esse HO da água foi só para o cálculo da coluna líquida. Agora eu quero o HC em referência ao topo do óleo, lá em cima. Então eu pego aquele HO lá. Então vai ficar o HO, que vale quanto? Vale 5 mais 1,5, 6,5. Mais o IG da figura é a base da figura, 1 metro, vezes a altura ao cubo. 3 ao cubo aqui vai dar 3, 3, 9, 27. E sobre 12, então ficou 27 dozeavos aqui, tá? E o seno do ângulo, o ângulo é 90 graus. Então, o seno do 90 dá 1, ficou 1 mesmo aqui. Embaixo ficamos com a área da tampa aqui, no caso 3 metros quadrados, 3 vezes 1, e vezes o HO, que é 6,5. Então, portanto, nosso HC já calculado, nós vamos ter aqui 27... 6,5922. Tá, vamos lá então, já vamos colocar aqui. 6,59... 22. 22, já arredondado, né? Isso. Perfeito. Então vamos pôr em destaque, que o pessoal depois vai assistir aqui, aí eles vão estar se lembrando aí das... E começou o mouse a atrasar, mas acho que vai dar tudo certo. Tá? Então, é esse aqui o cálculo que tem que ser executado. Beleza? Alguma pergunta? Não, é bem tranquilo esse exercício. Sossegado, né? A jogada ali é você entender que a área ali em cima não vai influenciar nada, né? Então, Exatamente. porque se for se preocupar com a área aí, vai se perder ali à toa, né? Não vai se perder à toa. Lugar nenhum. Isso aí. Então tá. O outro caso, então, é quando é o item B, aqui eu coloquei item A, o item B seria quando eu tenho não dois líquidos, mas um gás em cima que está provocando uma pressão sobre a água. Tá? Então, eu vou abrir um outro, só um minutinho, vamos abrir aqui um outro ambiente. Ô professor, só para deixar claro, então ali se tivesse mais alguns líquidos para cima, era só somar e só somando as pressões ali. As colunas de pressão de cada um deles. Se tivesse mais um, teria aqui, ó, P do óleo mais o P de, sei lá, de álcool, né? Uma coluna de álcool ali, né? Então, mais a coluna de álcool aqui do lado. E aqui embaixo não mudaria nada. Só vai subir até lá em cima no álcool, lá no alto. Bom, então vamos lá, vamos fazer um novo aqui, para a gente partir do... Deixa eu só ver aqui, 2000... esse aqui tá bom. Zoom 100, tem que... Aí, beleza. Então, o segundo caso que eu queria deixar claro para vocês
Vamos pegar aqui montar um reservatório aqui também. Reservatório aqui, vamos botar isso aqui mais na vertical. E lá em cima, uma abóbodazinha. Isso aqui é um reservatório com gás aqui dentro. Só um pouquinho. Ótimo. Então aqui tem um pequeno manômetro. Esse manômetro aqui vai estar indicando aqui uma certa pressão nesse gás. E já vamos colocar aqui 50. A pressão atmosférica, a pressão atmosférica, que é uma pressão absoluta, ela é na faixa de 101 megapascal. Eu vou colocar aqui um gás com uma pressão de 50 megapascal. É um exemplo que nós vamos fazer aqui. Então aqui está marcando 50 megapascal. Em processos industriais isso acontece. Tá? Você tem recipientes, situações onde você tem pressões superiores à atmosférica. Então veja, isso aqui é uma pressão manométrica. Tá? Ela além da pressão externa, ele tem 50 megapascal. E eu tenho aqui uma coluna de água, vamos pôr em azul. Tá? O nosso nível da água. Pergunta. Numa tampa aqui embaixo, vamos colocar uma tampa aqui adequada. Vamos fazer mais ajeitadinho aqui. Uma certa tampa aqui embaixo. Com um diâmetro, vamos fazer um diâmetro aí de 1 metro, tá? O diâmetro dela é de 1 metro. Tá? Então, isso aqui é uma tampa redonda. Acabei pegando o lápis, melhor esse aqui. Aí a pergunta, qual é o empuxo e também o centro de empuxo nessa tampa? Tá? Veja, não muda quase nada. O que muda é que agora na superfície nós temos aqui uma pressão inicial que, vamos colocar aqui em magenta, essa pressão inicial, vamos chamar simplesmente de P0, igual a 50 megapascal. Então, na hora de você calcular o empuxo aqui no tampo, ele sempre é um pouco abaixo do centro, né? Vou já forçar aqui. Nosso empuxo. Na hora de calcular esse empuxo, você vai ter que considerar aquele P0 lá. Então, na hora do cálculo, como é que ficaria? Vamos montar a nossa equação. Cálculo do empuxo. É igual ao nossa área da tela vezes a coluna de líquido, que é o ρ, aqui é a água, ρ da água, vezes o nosso G, vezes o nosso H. E o nosso H é o H no centro, G. Vamos traçar aqui uma linha fininha, mostrando aqui o nosso HO. HO. Então, o nosso H aqui é o HO. Então, esse é o cálculo do empuxo normal, sem pressão lá no topo. Mas agora nós temos a pressão. Vamos abrir aqui um parênteses. E não é só essa pressão de água, não. Tem mais uma pressão P0 lá. Tá? Eu diria que fica até mais simples, né, do que o outro, né? Porque aqui você já tem a pressão direta. Né? E aí o cálculo do empuxo transcorre normalmente. Né? E igual, né, pá. Eu nem vou resolver, porque aí daqui para diante é igual aquele problema anterior, né? Só fazer as substituições, tá bom? E o HC?
O HC também não depende dos fluidos, né? Depende só da referência onde você pega e da área e do ângulo, né, de inclinação. Então, o HC é igual ao HO mais o IG mais o seno do alfa sobre a área vezes o HO. Vamos lá, HC. O nosso HO já é definido, nós vamos estudar o empuxo, o centro de empuxo a partir desse NA. Então, nós já temos ele definido. O IG é uma tampa redonda, tá? Eu tô sem a tabela aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu tenho. Mas se eu for pedir para vocês, eu forneço a tabelinha, tá? Ou pelo menos a fórmula, né? Momento, área e momento de inércia. Vamos pegar aqui uma circular. Um círculo. πr na quarta sobre 4. Então, olha só. Nesse caso aqui, ó. O IG, vamos colocar aqui do ladinho. Ah, esse mouse começou de novo. Deixa eu fechar essa aqui para ver se ajuda. Tá, só um pouquinho. Tá um pouco melhor. Então, é πr na quarta sobre 4. Então, aqui o IG, πr na quarta sobre 4. Essa aqui é a nosso cálculo do IG. O raio é meio metro, nós já temos. O alfa é 90 graus, vai dar, aqui faltou o quadrado, né, sendo o quadrado de alfa. Vai dar 1 ali, né, bem simplinho. Caramba. E a área também é πd ao quadrado sobre 4, ou πr quadrado, e o H0 também já é dado. Então, assim, não tem maiores complicações, né? Basta fazer as substituições aí e proceder com o cálculo.